Olá, boa noite. Boa noite. O Senado realizou hoje uma sessão temática para discutir a PEC dos precatórios. A expectativa é que a proposta seja analisada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda essa semana e votada em plenário na semana que vem. Na sessão temática realizada no plenário do Senado nesta segunda-feira, economistas, senadores e especialistas debateram o texto da PEC dos precatórios e os impactos que podem ser provocados com a aprovação da matéria. Especialistas da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal defenderam a necessidade de manutenção do teto de gastos para a segurança fiscal e reputação do país diante do mundo. Representantes da instituição fiscal independente comentaram um relatório de acompanhamento fiscal de novembro que demonstra aumento da inflação e piora na situação fiscal e afirmaram que a PEC dos precatórios aponta para um agravamento do cenário econômico. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou a importância de socorrer e dar assistência aos mais vulneráveis e atingidos pela pandemia no país. O secretário de Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, defendeu que o texto não altera o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O assunto foi muito debatido na Câmara. O secretário explicou ainda que a PEC abre espaço no teto de gastos, mas não altera as regras da Constituição. Com relação à regra do teto do gasto propriamente dito, essa alteração na inflação, que antes a gente estava corrigindo por 8,7, passamos a corrigir por 9,6, ela gera um espaço no Poder Executivo agora de 59 bilhões e meio, para os demais poderes de 2 bilhões e 700, a soma desses dois espaços alcançam 62,2 bilhões. Então, esse é o espaço que a alteração na sincronização do teto do gasto abre para o Poder Executivo. Em relação ao último valor que nós tínhamos, isso é um crescimento de 15,2 bilhões. A impressão que nós temos aqui no Ministério da Economia é que essa incerteza relacionada a como vão ficar o pagamento do programa social e o teto dos gastos, isso está criando uma incerteza muito grande nos agentes econômicos. O secretário destacou ainda que o texto enviado pelo governo foi alterado na Câmara e ainda passa por mudanças no Senado. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, é autor de um texto paralelo para a PEC. Ele explicou que buscou convergência de propostas de outros senadores e discutiu o assunto também com o líder do governo no Senado e relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho. Então eram 4 os nossos pontos divergentes. As soluções que nós trazíamos eram um pouco diferentes nas 3 PECs, na minha, na do Zé Aníbal e na do Alessandro. Eu apontava recursos dentro do próprio orçamento e eu indicava esses recursos basicamente como sendo as emendas do relator que íamos acabar com isso. Eu estava tirando fora as PECs referentes à Fundeb, porque o Fundeb já é extrateto e entendia que a dívida dele também poderia ser. Isso daria mais 16 milhões. E eu ainda propunha um corte de 50% das emendas impositivas. Tudo isso somado davam os recursos necessários para se pagar os R$400 que se pretendia. O que se diz é o seguinte, que a lei do teto de gastos foi feita lá atrás como um instrumento gerencial para proibir que o executivo criasse gastos além desse teto. Qual era o teto? A despesa do ano anterior corrigido pela inflação. E a própria lei do teto colocava como exceção terremoto, guerra, pandemia. E foi com base nisso, inclusive, que o ano passado nós colocamos fora do teto todo o gasto com a pandemia da Covid-19. Criamos aquela exceção de 600 bilhões. E não houve problema, o mundo inteiro fez isso, o mercado acabou aceitando isso. Desse ponto de vista, alguns argumentam o seguinte: a despesa com precatório não é uma despesa que o executivo, que o presidente, enfim, que o governo, que o executivo deu origem. Ela vem de um outro poder. Quem deu origem a isso foi
o poder judiciário. Então, por isso, assim como a pandemia, assim como um terremoto ou uma guerra, ele poderia ser, então, pensado em ser colocado fora do teto de gasto. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em evento da Associação Comercial de São Paulo que o texto da PEC dos precatórios deve ser votado na casa até a próxima semana. A expectativa do líder do governo e relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho, é que o relatório seja apresentado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e que o texto seja levado ao plenário da Casa no dia 30, terça-feira da semana que vem. A PEC dos precatórios foi aprovada pela Câmara dos Deputados no começo do mês. Além de abrir espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 até dezembro de 2022, ela fixa o valor que o governo federal terá para pagar os precatórios determinados pela Justiça. A equipe econômica do governo federal reduziu a previsão para o déficit das contas públicas deste ano. Essa foi a quarta melhora consecutiva na projeção. Antes estimado em 139 bilhões e 400 milhões de reais, o valor deve ser de 95 bilhões e 822 milhões de reais, o equivalente a 1,1% do produto interno bruto. Em abril, o governo chegou a estimar um déficit de 286 bilhões de reais. Segundo a pasta, a melhora na expectativa é consequência da melhoria da receita, impulsionada pela retomada do crescimento.